Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo da paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui desta feita para dar continuidade a esta obra. Antes, porém, quero agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele tem me dado. Quero agradecer a Deus pela sabedoria e discernimento que Ele tem me propiciado. Quero agradecer a Deus pelo sustento material e espiritual, pelos livramentos que tenho tido, pelo consolo nos momentos de aflição. E preciso agradecê-lo por estar me atendendo diariamente às minhas necessidades, principalmente no que tange à força e ao ânimo, o que Ele tem me concedido, e eu agradeço em nome de Jesus. Capítulo 51, parte 1 do livro de Jeremias. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme seu arco contra o que arma o seu arco e contra o que presume da sua couraça. E não perdoeis a seus mancebos, destruí a todo o seu exército, e mortos cairão na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para sua dor, porventura sarará. Queríamos sarar Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se levou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta
é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai afiladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores de Babilônia. Ó tu, que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de homens como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz. Grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo o homem e não tem ciência. Envergonhou-se todo o ourives de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Vaidade são obra de enganos. No tempo em que eu as visitar, perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo de sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis. E contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele. E contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o mancebo e a virgem. E contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e contigo despedaçarei os capitães e os magistrados. E pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a sua maldade que fizeram em Sião, à vossa vista, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra. E estenderei a minha mão contra ti, e te devolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina. Entre as nações santificai as nações contra ela. Convocai contra ela os reinos de Ararate, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão. Fazei subir cavalos como pulgão agitado. Santificai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães, todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer a terra de Babilônia uma assolação sem habitantes. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres.
Incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar o rei de Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados. Capítulo 51, parte 2. E os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados a fogo. E os homens de guerra ficaram assombrados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha. Ainda um pouco e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio. Como o dragão me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que se fez a mim, e a minha carne venha sobre Babilônia. Diga a moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga Jerusalém, pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa, e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de dragões, espanto e assobio, sem um só habitante. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como cachorros de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida, e os embriagarei para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros com os bodes. Como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia um espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E visitarei Abel em Babilônia e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma por causa do ardor da ira do Senhor. E não se enterneça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá, num ano, um rumor, e depois, no outro ano, outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus traspassados cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair os traspassados de Israel, assim em Babilônia cairão os traspassados de toda a terra. Vós, os que escapaste da espada, ide-vos, não pareis. De longe, lembrai-vos do Senhor, e suba, Jerusalém,
ao vosso coração. Direis: envergonhados estamos porque ouvimos opróbrio. Vergonha cobriu o nosso rosto porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem em dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura e gemerá o traspassado em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve de Babilônia, e de grande destruição da terra dos caldeus. Porque o Senhor destrói Babilônia e fará perecer nela a sua grande voz. E as suas ondas bramirão como muitas águas. Ouvir-se-á o arruído da sua voz. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo e cansar-se-ão. A palavra que mandou Jeremias o profeta a Seraías, filho de Neemias, filho de Maavéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano 4º do seu reinado, e Seraías era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: em tu chegando a Babilônia, verás e lerás todas estas palavras, e dirás: Senhor, tu falaste a respeito deste lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornaria em perpétuas assolações. E será que, acabando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates? E dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. E eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Finda-se aqui mais um capítulo. E Deus continuará derramando sobre a sua vida e a vida de todos os seus ricas e poderosas bênçãos, em nome de Jesus.